Bom dia, galera! Mais uma aula de história com vocês, só que agora virtual, né? Mas espero estar com vocês logo em breve, beleza? Olha só, todo esse material aqui estará com vocês, tá? Lembre-se, eu vou enviar para vocês tudo que eu vou falar aqui. Vocês vão prestar atenção no que eu vou falar, vão focar em mim, mas também vão ter acesso a esse material, tá? Imagem linda, né? Século XVIII, século das luzes, iluminar, clarear. Clarear o quê? Nossa mente, nossas ideias, fugir da ignorância, das superstições e ir para o mundo da razão. Qual foi o primeiro cara que falou isso? Esse cara aí, francês, René Descartes. Lembram do produto cartesiano na matemática que vocês estudam tanto? Foi esse cara que ferrou vocês na matemática, sacou? Ele que criou isso. Então, olha só, nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Nós somos enganados pela imaginação e pelos nossos sentidos. A única forma de chegar a uma verdade plena, se é que ela existe, é usando a razão, tá, galera? Então, com esse pensamento de Descartes, que eu já falei para vocês sobre ele, inaugurou-se o pensamento iluminista no século XVIII, tá? Então, temos umas pré-condições sociais, econômicas lá na Europa para que todo mundo começasse a pensar na razão, tá? Aqui são elas. A ascensão econômica da burguesia. A burguesia patrocinou o pensamento iluminista, né? Foi muito bom para ela esse pensamento liberal iluminista. Revolução científica. Galileu, Descartes, foi esse cara que eu falei agora, e Isaac Newton. Isaac Newton, o cara da física lá, da gravidade e tudo mais. Descartes, matemática, filosofia, cogito ergo sum, penso, logo existo. Galileu, aquele cara que disse que finalmente falou certo, nós giramos em torno do Sol. Coitado, morreu por causa disso, né? Mas enfim, ele deixou seu legado, tá? Então, e outras condições. Essa aqui, a pior de todas. A crise do antigo regime, né? Esse antigo regime, que é o absolutismo, que eu já expliquei isso para vocês na Revolução Inglesa, esse antigo regime, ele não dava uma boa vida para as pessoas. A burguesia não tinha liberdade para enriquecer, os camponeses sempre pobres e com pouca alimentação e muito luxo guardado dentro dos palácios, né, dos reis, os reis absolutistas. Eles obtinham toda a riqueza de todas as nações ali, então isso deixava a galera muito revoltada. Iluminar, como eu falei, aqui ó, combater a ignorância, as superstições, ser guiado sempre pela razão. Sempre que vocês ouvirem a palavra iluminismo, vem junto a palavra razão. Lembre-se da palavra razão, ok? É o uso da razão agora. A razão vai estar acima de qualquer coisa. Atrelado à classe burguesa que lutava contra a intervenção do Estado na economia. Intervenção do Estado na economia. Eles lutam contra isso. Ou seja, isso aqui é o primeiro passo da concepção política liberalismo. O liberalismo, eles têm a ideia de que o Estado não deve intervir na economia. A economia, ela se autorregula sozinha, tá? Por que isso? Os reis absolutistas, eles tinham uma base econômica baseada no mercantilismo, que é uma intervenção total do Estado na economia. O mercantilismo é um produto econômico, um fator econômico comercial que favorece só o rei, tá? Então, a burguesia pagava altos impostos. Isso aqui é a organização social, o que levou a burguesia a lutar contra esse monopólio dos reis, tá? A burguesia pagava altos impostos, ao mesmo tempo que sustentava a nobreza e o clero, tá? Então isso deixou a burguesia um pouquinho revoltada e lutando por uma liberdade maior comercial, né? Então o primeiro cara a ser considerado iluminista foi John Locke, lá na Revolução Inglesa. Lembram John Locke? Então, ele combate o absolutismo, né? Então ele tem a ideia de que nós nascemos livres. E quando nós nascemos livres, nós temos direitos, obtemos direitos naturais. A natureza nos dá
direitos no momento que nós nascemos. Nós nascemos livres e com direitos à vida, direitos fundamentais à vida e à propriedade privada, principalmente propriedade privada. Esse aqui é um fragmento do livro dele, onde ele diz isso, tá? Se o Estado não proteger esses direitos fundamentais e naturais do ser humano, o povo deve destituí-lo do poder, ok? Então, olha só, Montesquieu é o próximo iluminista. Simples, triângulozinho. O que ele criou? Um triângulozinho do poder. O poder ele deve ser ramificado. Não, ele deve ser separado em três. Executivo, olha o triângulo aqui, triângulo. Executivo, legislativo e judiciário, beleza? Assim, o poder ele não é concentrado na mão de uma pessoa só. Montesquieu teve essa brilhante ideia, a ideia da república, a nova república, a moderna república, tá? A divisão dos três poderes e a autonomia que garantia o cumprimento das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos. Tá? Seguindo em frente, vamos lá, Voltaire. Voltaire era o mais revoltado, casca grossa de todos. Esse era malucão. Muito doido esse cara. Ele era religioso, vivia na igreja, mas quem mais atacou foi a própria igreja, porque a igreja também era sustentada por todo mundo no alto luxo e tudo mais, e ele ficou muito revoltado com a igreja. E uma das frases mais famosas de Voltaire é essa aqui, porque é o cara que luta pela liberdade de expressão, já que somos livres para falar, nos expressar e sermos como nós quisermos. Então ele disse isso: posso não concordar com nenhuma das vossas palavras, mas defenderei até a morte o vosso direito de enunciá-las. Lindo isso. Liberdade de expressão, tá? Então, vamos lá. Seguindo em frente, Voltaire é demais. Esse é muito bom. Muito bom. Jean-Jacques Rousseau, francês, muitos não o consideram iluminista. Vocês vão ver por quê. Mas ele está nesse mesmo contexto. Ele diz o seguinte: ele é um contratualista, assim como John Locke, tá? John Locke fala que nós nascemos livres. Ele vai mais além. Nós nascemos livres, sim, John Locke, mas também nós somos bons. Nós somos bons por natureza. A sociedade nos corrompe. Nós nascemos bons por natureza, mas tem um problema: viver em sociedade. A vida em sociedade faz com que a gente perca a nossa bondade, sendo corrompidos por essa sociedade doente, segundo Rousseau, e eu concordo com ele. Olha só, Contrato Social, esse é o livro. Esplêndido esse livro, galera. Contrato Social. No Contrato Social, ele diz o seguinte: além de sermos bons por natureza, o povo, ele é o soberano, tá? É o povo que coloca o governante no poder. Se nós colocamos o governante no poder, nós, o povo, somos soberanos. Nós temos uma decisão sobre esse governante. Nós podemos destituí-los se ele não for a nosso favor, né? Como que a gente faz isso então? Colocamos o nosso governante no poder através do voto, é a democracia, tá? E aqui, ó, somos livres e iguais. Nessa parte ele concorda com John Locke, nós somos livres por natureza. Só que ele discorda numa parte fundamental. O John Locke é burguês. Ele é burguês. O Rousseau, ele fala o seguinte: nós somos livres e iguais. Inclusive, abrindo uma janelinha aqui, quando ele fala de iguais, ele é considerado um dos primeiros caras do socialismo, tá? Porque ele fala muito em igualdade social, igualdade. Então muita gente fala que Karl Marx foi o pai do socialismo, mas Rousseau já veio com uma ideia de igualdade antes de Karl Marx, tá? E ele vai mais além, polêmico isso aqui. Ele fala que o progresso deteriora o homem, tá? E outra coisa, aqui, ó, ele é contra a propriedade privada. Ele diz que o surgimento da propriedade privada, a partir do momento que o cara fala esse quadradinho aqui é meu e acabou, começa a desigualdade entre os homens e as guerras e tudo mais, porque todo mundo quer esse mesmo quadradinho aqui. Então a propriedade privada é o mal de todos os homens. Nessa parte aqui da propriedade privada, ele discorda de John Locke, tá? John Locke, ele defende a propriedade privada. O que é meu e acabou, e o Estado tem que me defender. Rousseau, ele diz que isso já é um problema, porque o que é meu, o outro quer também, tá? Então
é um problema aí que vocês, na cabecinha de vocês, vão vendo o que mais faz sentido, tá? Seguindo em frente, enciclopédia. A enciclopédia foi o livro Wikipédia. Quando você quer pesquisar alguma coisa, você vai lá no Google e pô, tá lá, tudo lá, né? Então, a enciclopédia é o Google do século XVIII, desculpa. É o Google dessa época. Então, é um grande livro, bem grosso, escrito por Diderot e D'Alembert. Ele contém todo o conhecimento específico dessa época, tá? Então, ele teve uma contribuição de Voltaire, Montesquieu e Rousseau, e tinha medicina, filosofia, direito, tudo contido ali, e a igreja, claro, ficou muito bolada com esse livro, e esse livro teve que ser passado clandestinamente, tá? Olha só, liberalismo econômico. Foi feito, então, nesse período, o liberalismo econômico. Nós temos os fisiocratas, primeiro, os primeiros liberais dessa época, eles seguiam John Locke, eles falavam que toda a riqueza vem da terra, tá? Toda a riqueza de uma nação vem da terra, da agricultura. Eles se baseavam demais na agricultura, tá? Então, tudo que ocorre de riqueza para uma nação vem da terra, da agricultura, pois eles eram franceses, né? E a França é muito agrícola. Seguindo em frente, nós temos o inglês Adam Smith. Ele já vai para um outro caminho. Enquanto os fisiocratas falam que a riqueza vem da terra, Adam Smith fala que vem do trabalho. O operário, aquele cara trabalhando na fábrica, ele, dessa forma, vai gerar riqueza. E ele estabelece, de fato, o que é liberalismo econômico. Aqui, deixe fazer. O Estado não pode intervir na economia. Deixe todo mundo fazer comércio, produzir e fazer comércio, que a economia vai se ajeitando por ela mesma. Existe uma mão invisível, segundo Adam Smith, que controla tudo isso. Não precisa o Estado ficar controlando o tempo todo, tá? Então ele pede a não intervenção na economia. Ideias gerais. Então, o iluminismo. Eles defendiam a liberdade de comércio, a propriedade privada e o individualismo econômico. Existiriam leis naturais que guiariam o funcionamento da economia, tá? Déspotas esclarecidos. São governantes que pegaram as ideias do iluminismo e botaram em prática, tá? Esses são os déspotas esclarecidos. Aqui temos os que colocaram em prática em cada país seu, né? E dessa forma finalizamos a nossa aula. Tá tudo aí para vocês. Valeu, galera. Grande abraço.